Cena 2, take 1, trilha. Meu nome é Ismael Moura, sou aqui da cidade de Cuité, no Curimataú paraibano. A minha relação com o cinema, com a arte, vem desde cedo. Eu ainda quando criança sempre gostei de desenhar, fazer esculturas e sempre amei o cinema, sempre amei ver filmes. Eu me lembro com meu pai, quando era criança, que eu ia com ele para o cinema aqui da minha cidade e eu tenho alguns flashes de alguns filmes que eu assistia na época, de Os Trapalhões, alguns filmes de faroeste, e isso cresceu comigo. Mas foi quando eu tinha 9 a 10 anos de idade, meu pai adoeceu, né? Ele teve que colocar um marca-passo com urgência. E eu me lembro que na época meu pai vendeu tudo que tinha, casa, os móveis de casa, para poder fazer essa cirurgia, que era de risco e até então, há 30 anos atrás, não era fácil. E ele foi até São Paulo, junto com minha mãe, e eu fui em seguida com os meus avós. E uma semana antes dele se operar, 5 dias, ele me levou ao cinema lá de São Paulo, coisa que me encantou. Eu acho que ele tinha medo de não sobreviver à cirurgia e queria ter esse momento comigo e me levou até o cinema. Uma coisa que me deixou encantado, além do filme, claro, e aquela tela daquele tamanho, foi uma coisa que quando o filme terminou, eu fiquei imaginando quem fez aquele filme, quem era a pessoa que fazia aquele filme. E no final, quando tem um filme de o nome do diretor, isso me encantou. E eu me lembro que uma frase que eu falei para ele, e ele fazia questão de me relembrar isso por um tempo, eu dizia: pai, um dia o senhor vai ver um filme com meu nome no final, um filme de Ismael, né? E isso foi um sonho que foi ficando guardado em mim, né? Até então era um sonho de criança e não tinha noção de como era fazer um filme, a dificuldade de fazer um filme, até então naquela época. E esse sonho foi ficando guardado. Eu me lembro que eu criava algumas histórias de alguns filmes e eu, com vergonha de falar para os meus amigos que era uma criação minha, eu falava que foi um filme que eu assisti, né? E isso foi uma paixão que foi crescendo comigo. Mas o meu contato mesmo com o cinema, com a produção audiovisual, foi em 2006. E fiquei sabendo de um projeto chamado Revelando os Brasis, né? Onde é um projeto que seleciona roteiros de cidades do interior. E então eu mandei um argumento, fui selecionado, fui até o Rio. Nessa época foram 15 dias estudando o básico do cinema, como manusear câmera, roteiro, som. Então voltei até a minha cidade e produzi o filme chamado Reencontro. Foi o meu primeiro trabalho no cinema mesmo. E mais uma vez ficou guardado esse sonho em mim, né? Depois de Reencontro, não tive mais contato até 2011, que um projeto chamado Viação Paraíba do Cineasta Torquato Joel, que veio até a minha cidade, Cuité, onde foram 3 dias de oficina, né? E lá onde a gente produziu um curta-metragem com o roteiro meu, Tempo, um curtazinho de 2 minutos. E foi com esse curta que o meu amigo Kenny Rogers levou para a cidade dele, ele montou e escreveu no Festival de Congo, o primeiro festival que eu participei. E lá ganhei um prêmio de melhor roteiro, com esse curta de 2 minutos. O meu primeiro troféu foi do Cine Congo. E mais uma vez, após 2 anos, outro projeto, dessa vez encabeçado por Torquato Joel e Virginia Galberto, chamado Jabre, que é um laboratório de jovens roteiristas. E vai até a cidade do Congo, eu acho que não lembro se era 10 a 15 pessoas, e a gente montava os roteiros, a gente trabalhava os roteiros, um ajudando o outro. Nessa época eu escrevi o roteiro Ilha, né? E no final desses 4 dias, a gente tinha uma votação. E o melhor roteiro seria premiado com a produção, né? E nesse ano, infelizmente, não ganhei com o roteiro William, né? Não ganhei, quem ganhou foi meu amigo Ramon. E no ano seguinte, escrevi outro roteiro. E dessa vez sim, dessa vez ganhei o prêmio de melhor roteiro com a chance de poder gravar o filme, de poder produzir o filme. Mas eu tinha um apego muito forte com o roteiro de Ilha, eu queria muito gravar a Ilha. Então eu cheguei até Torquato e Virgínia, expressei a minha vontade de gravar o roteiro do ano anterior, no qual eles aceitaram, e aí começamos a trabalhar, né? Fomos atrás da equipe técnica, Torquato conseguiu Bruno de Salles como fotógrafo, Bruno Alves no som, Romero Souza foi a direção de arte, Virgínia ficou sendo minha assistente de direção, o próprio Torquato
me ajudava e me orientava no roteiro, né? Karine Fiuza se propôs a fazer a produção do filme junto com Marcelo Quixaba, que fez assistência de fotografia. Cena 4, plano A, take 3. Vamos lá. Ação! E a equipe foi se montando, né? A equipe foi se montando junto com amigos meus da minha cidade, né? Que começamos a trabalhar essa equipe, né? E fui procurar a locação, coisa que eu tive muita sorte, porque o local que eu encontrei, a casa no qual eu escolhi, eu posso dizer que é a casa que me escolheu, porque quando eu cheguei nessa casa, ela falava muito sobre o meu roteiro, né? Uma casa aqui na zona rural, isolada, algumas partes da casa já em demolição, e isso combinou muito com a história que eu tinha para contar, e muitas coisas eu fui moldando de acordo com a casa, né? Algumas cenas eu fui adaptando depois de entrar na casa, ver os cômodos e fui modificando um pouco do roteiro. Então, depois da equipe montada, fomos atrás do elenco. Torquato me orientou, me aconselhou a chamar o ator Fernando Teixeira, um baita ator, e o que me impressionou é que ele não é apenas um bom ator, ele é uma pessoa maravilhosa, de coração enorme, e ele aceitou esse desafio, né? Ele veio até Cuité, junto com a Torquato, para a gente ver a locação, ver a casa, e em seguida, como o filme são apenas 2 personagens, e eu queria muito um da minha cidade, eu queria colocar alguém da minha cidade. Então fizemos um teste, Fernando Teixeira veio até Cuité para me ajudar a escolher o ator, que ia ser o filho dele. E nesse teste tiveram 4 pessoas, e entre elas o Alisson Pereira, que é um grande amigo meu, um baita ator, um cara que trabalhava comigo no grupo de teatro, no qual eu dirigia. Ele se destacou e ele foi escolhido. E o filme rolou. Foi 4 dias de filmagem, 4 dias de uma harmonia total nas gravações, né? O filme conta a história de um pai e um filho que vivem isolados em uma casinha na zona rural, né? E esse rapaz, ele tem autismo, né? E o pai, por falta de conhecimento, não sabe como lidar com o filho. Então ele vê a única saída para poder cuidar do rapaz seria acorrentá-lo, né? É uma forma de amor que, por mais pareça ser agressivo, mas ele não tinha outra saída. Então o filme retrata essa ilha que eles vivem, né? Essa prisão que eles vivem.
O pai, em alguns momentos, se desespera, né, por ter que aguentar isso, os picos de agressividade do filho. Então é um filme forte, é um filme que retrata o amor de uma maneira que para muitos possa parecer agressão, que também não deixa de ser. Mas às vezes quando você não tem outra saída, tem que se apegar ao que você tem. E foi o que o pai do rapaz fez. Então gravamos esse filme em 4 dias, né? Para montar, eu achei bastante fácil, porque eu tinha esse filme já na minha cabeça todo decupado. Eu já sabia como eu queria contar essa história. Então fiz uma pequena montagem, fiz um corte, né? Mostrei a Fernando Teixeira a primeira vez, ele gostou muito. E em seguida fui para João Pessoa, onde João Paulo Paletó, né, me ajudou a montar. Ele montou todo o filme, ele coloriu o filme, né, e depois do filme pronto, e aí, vamos fazer o quê? Eu até então não tinha muito conhecimento com festivais, com nada. Karine Fiuza, que era minha produtora, começou a escrever o filme em alguns festivais e começou a circular. Eu também depois comecei a pesquisar como escrever e coloquei também nos festivais. Eu me lembro que o primeiro festival que eu fui com Ilha foi o Cinema com Farinha em Patos. Ele já tinha percorrido alguns festivais, mas nenhum dos festivais eu tinha ido, né? Então o primeiro que eu fui com ele foi o Cinema com Farinha. E lá eram 10 indicações, onde levamos 7. Foi o primeiro festival no qual eu pude subir a um palco para receber um prêmio de Ilha. E para mim foi muito gratificante, né? Foi um reconhecimento de um trabalho. E aí começou, festival atrás de festival. Teve grandes festivais no Brasil e fora dele também, como Tiradentes, né? Eu fui a Tiradentes, fui o de Brasília, de São Paulo, Rio. Festival de Direitos Humanos, que ganhamos também. Cheguei ao Chile, em Punta Arenas, onde ganhamos como melhor filme da América Latina, né? E um dos festivais que mais me marcou foi o do Cine Sesc, onde ganhamos na Mostra Paraibana, ganhamos na Mostra Nordeste e até ir competir no Rio na Mostra Nacional, onde recebemos 5 indicações, levando 3 prêmios, inclusive o melhor filme, né? Eu sempre digo que existe Ismael antes de Ilha, Ismael depois de Ilha, porque me mostrou muita coisa. Eu aprendi também com o Torquato Joel, uma coisa que ele me falou, que é para se fazer algo, para gravar algo, você tem que saber o porquê vai gravar aquilo e para que vai gravar aquilo. Eu passei 1 ano e meio a 2 anos trabalhando no roteiro de Ilha. Mesmo depois do Jabre, eu ainda fiquei algumas vezes modificando o roteiro, né? Porque eu não queria apenas gravar um filme, eu queria contar uma história que fosse marcante. Eu queria contar uma história que as pessoas que assistissem pudessem, ao sair do cinema, começar a dialogar sobre o filme. Eu me lembro que em 2 festivais que para mim ficou muito marcado, o de Tiradentes, onde ao terminar o festival, um senhor chegou até mim e falou que participou dos festivais há muitos anos, mas nenhum filme tinha marcado tanto quanto o meu. E outro festival, que foi no Congo, onde a gente estava na pousada lá, e a mulher, a faxineira que arrumava o quarto, veio falar comigo, me dar os parabéns, disse que ficou encantada com o filme. E ela começou a dar um relato do filme impressionante. Isso para mim foi mais do que qualquer troféu, né? Ver que meu filme tocou alguém, que meu filme dialogou com o público. E é muito bom isso, né? Em seguida, após uns 2 anos, começamos a trabalhar um novo projeto chamado Ratos, onde eu tive a honra de ter Sevilho de Holanda, Joana Marques e Laura Lemos, com a garotinha da minha cidade, nesse trabalho, né? E também com uma equipe maravilhosa na produção do filme.
por mais uma vez as dificuldades, né, para se conseguir recurso. Uma coisa que me marcou, que em um dia de busca de patrocínio, eu fui para um local e minha mãe foi procurar patrocínio, né, dentro de Cuité, em outra localidade. E em um dia de luta atrás de patrocínio, chegamos em casa com R$ 5 e uma calabresa. Isso foi triste, né? Mas assim, não fez com que eu desistisse. Corremos atrás, conseguimos apoio com o poder público também, né? Algumas pessoas que nos apoiaram, que é um filme que já faz uns 4 anos que foi gravado. Infelizmente, por falta de recursos, a gente não finalizou ainda, mas a gente está vendo se consegue, se Deus quiser, terminar ainda esse ano, né? E lançar o mais rápido possível, que é um filme que retrata a violência familiar. E entre todas essas áreas que eu sou apaixonado, uma delas é o teatro, que é uma coisa que comunga muito com o cinema. E uma paixão que eu tenho desde criança, aqui na minha cidade, é a Paixão de Cristo, no qual eu participei ainda novo e hoje estou como diretor. É um projeto grandioso, né? Grandioso, onde eu pude pegar toda a minha paixão pelo cinema, tudo aquilo que eu pesquisava em revistas de efeitos especiais, de maquiagem, de monstros, eu consegui integrar na Paixão de Cristo. A nossa Paixão de Cristo tem um diferencial porque ela não foge, claro, da história, né, da Paixão de Cristo, da história do Filho de Deus, mas a gente consegue agregar efeitos especiais que encantam as pessoas, seja elas católicas, evangélicas, espíritas ou ateus. Né? Assim, é uma peça de teatro, mas a gente faz o diferencial. Eu acho que, não sei se no Brasil tem, ou até no mundo tem algo como a nossa, né, em relação a coisas novas, coisas que encantam os olhos, né? Então são as paixões que eu tenho, eu quero envelhecer fazendo isso, eu quero morrer fazendo isso. Eu não vejo Ismael Moura sem estar de dentro da arte, sem estar de dentro da cultura, eu faço por prazer. Não é algo que me sustenta, não é algo que paga minhas contas, mas é algo que me dá prazer, é algo que me faz dormir satisfeito quando a gente consegue realizar. Quando a gente termina um festival e é aplaudido, quando a gente termina um espetáculo e é aplaudido, e para mim o reconhecimento vale mais do que dinheiro. Então, é uma coisa que eu digo a vocês, que como eu moro no interior, que tem um sonho, que não tem recurso financeiro, não desistam. Não pegue essas dificuldades e coloquem para você como fosse um empecilho. Pelo contrário, pegue as dificuldades e faça degraus. Porque nada melhor de conseguir alguma coisa com dificuldade. Porque quando você consegue, o prazer vem em dobro. Então, assim, eu sou muito feliz e agradeço tudo que deu de errado na minha vida. Eu agradeço, porque foram as coisas que deram erradas que me fez aprender mais e ter mais vontade de conseguir. Então, assim, cinema é minha paixão, teatro é minha paixão, a arte é minha vida. Então, vivo em um estado com um celeiro enorme de artistas, mas que infelizmente muitas vezes não é valorizado, né? O poder público não ajuda como deveria, né? Isso eu falo, não vou dizer nem só no estado, acho que o Brasil em si peca muito nisso, né? Na falta de apoio aos artistas. A Paraíba tem grandes talentos, a Paraíba tem grandes produções, a Paraíba precisa ser assistida. E fica o recado, vejam filmes paraibanos, valorize o cinema paraibano, porque a Paraíba merece ser assistida.